Agora vamos falar de um assunto muito sério. Descobrir um câncer na vida de uma criança é algo terrível, mas é preciso conversar sobre diagnóstico precoce, porque isso pode representar, inclusive, a cura. Por isso, o mês de setembro foi escolhido para alertar sobre o câncer infanto-juvenil. Aqui na nossa região, o Hospital da Criança organizou um simpósio para esta semana. Por isso, nós vamos receber a oncologista e pediatra, doutora Patrícia Lima. Doutora, muito obrigada pela participação aqui com a gente, fique bem à vontade. Obrigada. Uma boa tarde. Vou começar perguntando assim, a gente fala de diagnóstico precoce, né? Mas os pais, principalmente, eu me enquadro nisso, né? A gente não consegue falar de prevenção para câncer infanto-juvenil? Na criança é um pouco diferente, né, do adulto, né? Porque a gente não tem medidas de prevenção. A gente tem medidas para a gente fazer um diagnóstico precoce e detecção precoce, né, desses tipos de doenças. Mas medidas de prevenção, infelizmente, na criança a gente não tem muitas medidas, né, para prevenir esse tipo de doença. Porque a gente vê que os pais, né, quando o filho descobre, né, um câncer, eles perguntam muito por que está acontecendo, né? Então não existe muita explicação ainda. Existem alguns trabalhos que vêm mostrando algumas causas genéticas que podem propiciar o aparecimento mais frequente dessas doenças, mas ainda uma causa certa, bem específica, o porquê que ocorrem essas doenças ainda, infelizmente, a gente não tem dados muito específicos. Então a gente tem que falar de prevenção mesmo. Temos que falar de diagnóstico precoce. Temos que falar disso. E como é que mesmo funciona isso, né? O que os pais devem ficar atentos? A gente sempre alerta, né, a alguns principais sinais, né, que os pais e os próprios médicos em pronto atendimento ou unidades básicas de saúde, né, que tem que prestar atenção. Manchas no corpo que começam a aparecer sem nenhuma explicação, que não houve nenhum trauma relacionado, alguma bolinha diferente que apareceu no corpo e que é endurecida e vem crescendo, uma palidez súbita que antes não existia, alguma alteração no próprio desenvolvimento da criança, né? Uma dor de cabeça súbita associada a vômito, que a criança não consegue dormir, que deixa de fazer as atividades da rotina dela. Isso tudo a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Eu escuto relatos também de mães, principalmente, né? Porque como a gente acompanha nas redes sociais, do tipo assim, em dezembro eu fiz todos os exames na minha filha, no meu filho, estava tudo certo, né? E aí, no ano seguinte, 3, 4 meses depois, descobre-se um câncer. É assim mesmo, doutor? É assim mesmo. Infelizmente. Infelizmente, porque a grande maioria são doenças agudas, né? Então, que tem uma evolução, às vezes, de poucas semanas e aí começam a aparecer os sintomas. Dificilmente, assim, a gente vai ter algumas doenças na criança, principalmente, algumas doenças que se estendam por muito tempo, né? Então, normalmente são doenças, a maioria são doenças agudas e que aparecem realmente nas últimas semanas mesmo que a gente faz o diagnóstico. Mas mesmo assim o diagnóstico precoce ainda é muito importante. Ainda é muito importante, né? Se atentar a alguns sinais que às vezes a criança vem trazendo, né? Como é que a gente pode falar isso até mesmo para alertar os pais? Em quanto pode ajudar, né, esse diagnóstico precoce? Assim, de repente, não sei se tem estatística de quanto que isso pode ajudar. Sim, existe alguns tipos de tumores, assim, que é bem já trabalhado, já tem vários estudos que mostram que a gente fazer um diagnóstico precoce, a gente tem uma sobrevida muito melhor para esses pacientes. Um dos tipos de tumores que tem uma estatística muito forte, né, e que a gente vem sempre se atentando, é um carcinoma de adrenal, que é um tumorzinho que aparece numa glândula suprarrenal do corpo, e na região sul a gente tem uma incidência muito maior do que na região, né, no resto do país e até no mundo. Então, se a gente tem um diagnóstico precoce desse tipo de doença, né, a sobrevida desses pacientes é em torno de 95%. E aí, se a gente faz num estadio bem mais avançado, a chance de sobrevida ela cai para menos de 20%. Se demorar para diagnosticar. Se demorar para diagnosticar. Então, chance de cura de 95% para 20%. É muita coisa. É muita coisa, né? Então, é por isso que a gente vem trabalhando, que existem vários, esse é um dos exemplos, né, que é bem trabalhado, mas existem várias outras, né, doenças que têm essa estatística e que pra gente muda bastante, né? A gente consegue dar uma melhor... Quais são os tumores mais comuns, digamos assim, nas crianças e adolescentes? Os mais comuns, né, a principal, né, câncer na infância e adolescência é a leucemia, né? Os tipos de leucemia são os que mais ocorrem.
A segunda neoplasia que mais acontece também são tumores que podem ocorrer tanto, né, que a gente fala de sistema nervoso central, que envolve todo o crânio, e neuroeixo também. Então, são os dois principais tumores que acontecem na infância. E idades, assim, tem uma faixa etária que acontece mais, que é mais acometida ou não? Tem algumas faixas etárias, né? A leucemia, ela acontece principalmente entre a faixa etária entre 1 ano e 5 anos, é o principal faixa etária de acometimento, e outros tumores às vezes pode acontecer aí entre 2 anos e até 10 anos, é o principal, né? Principal faixa etária que acontece essas doenças. E entre os sintomas, né, depois eu acho que a gente vai ter que reforçar mais um pouquinho de novo, sim. Mas entre esses sintomas, qual que o mais significante? Tem entre esses o que mais representa, assim, que se tiver com mais frequência, é para correr mais rápido? Como é que funciona? Isso. Sempre que notar que a criança, né, ela tem um desenvolvimento normal, que ela está bem, ela está brincando, né, ela está fazendo suas atividades, e que de uma hora para outra ela já não faz mais nada das suas atividades do dia a dia, ela não consegue caminhar, né, ela já perde, né, não consegue falar direito, assim, eu acho que é um dos principais, o que é mais visível, assim, né, dos principais sintomas, né, que os pais têm que se atentar, né. Claro que uma criança que tem uma febre sem explicação e que vem mais de 10 dias tendo febre, né, todos os dias, né, seguidamente, tem que procurar assistência médica e, né, entra dentro de umas possibilidades que a gente tem que ter de diagnóstico. Tá certo. Estão chegando algumas perguntas aqui, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Pode continuar com a gente mais um pouquinho, doutora? Sim. Tá certo. Depois do intervalo, nós seguimos falando sobre a prevenção e diagnóstico, principalmente diagnóstico precoce ao câncer infanto-juvenil. Fique com a gente, mande sua pergunta, 98405-2073. A doutora Patrícia vai responder ao vivo aqui. Até já.